Começando hoje, falando sobre mais uma crise no governo Lula com a saída de Juscelino Filho do Ministério das Comunicações após denúncia da PGR por suposto desvio de emendas parlamentares durante o mandato dele como deputado federal. Fran, antes de tudo, acho que vale a gente entender mais sobre essa denúncia em si, né? Como ela chegou então à PGR, às investigações que culminaram nessa denúncia da PGR e, consequentemente, na saída do ministro. Pois é, ontem tudo aconteceu muito rápido, só que essa questão relativa a essa investigação contra Juscelino Filho, ela estava se arrastando há um bom tempo, né? Bom, ontem a PGR, ali no final da manhã, ela denunciou, né, ou seja, entregou ao Supremo Tribunal Federal uma denúncia contra o então ministro das Comunicações, Juscelino Filho. E aí, pelos crimes de pertencimento à organização criminosa, só que com dois agravantes. Um pelo exercício de comando da organização criminosa e outro pela participação de funcionário público. E também pelos crimes de fraude licitatória, peculato e corrupção ativa. Esses fatos aconteceram antes de Juscelino ser aí nomeado como ministro de Lula lá em janeiro de 2023. E remonta ainda do caso do orçamento secreto, que nas últimas legislaturas isso ficou muito falado, acabou sendo tema de julgamento do Supremo Tribunal Federal na época para tratar sobre transparência dessas emendas. Isso se arrasta até hoje, mas esses casos aconteceram lá na época. E o que foi esse caso específico do Juscelino? Foram justamente emendas que ele enviou como deputado federal à cidade de Vitorino Freire, no Maranhão, onde a irmã dele, a Luana Rezende, também do União Brasil, era prefeita à época. Segundo a PF, o dinheiro foi desviado justamente em contratos com a Codevasf, que é a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, para financiar obras de pavimentação. Só que essas empresas, de acordo com a investigação e com a denúncia, eram de fachada. Inclusive, Juscelino teria mandado ali pavimentar uma estradinha que dava para a residência da família dele. Isso, inclusive, está aí nessas peças de acusação. Ao menos 4 empresas de amigos, ex-assessores dele e também até de uma cunhada de Juscelino teriam ganhado cerca de 36 milhões de reais nesses contratos fraudulentos. E aí, o que a PF também fala é que Juscelino também está sendo acusado aí de cobrar propina e manter relações criminosas com esse empreiteiro que seria aí denunciado como, digamos que o dono dessas empresas de fachada. Na época também vieram à tona mensagens trocadas por Juscelino com essas pessoas, tudo isso engloba nessa peça. O que a PGR fez? A PGR enviou essa denúncia agora para o Supremo Tribunal Federal, onde quem é o relator do caso é o ministro Flávio Dino, ele que trata sobre essas questões de emendas. Dino agora vai dar um prazo, provavelmente de 5 dias úteis, para as defesas se manifestarem. Depois esse caso vai para julgamento na primeira turma. Lá eles vão decidir se Juscelino vira réu ou não por essa investigação. Importante a gente lembrar que Juscelino seria esse primeiro caso que serviria como um exemplo aí dessas questões de falta de transparência das emendas. Há outras investigações também em curso no STF sobre isso. E uma outra coisa que implica e talvez complique um pouco mais a vida de Juscelino é porque esse suposto esquema de desvio de emendas aconteceu justamente no Maranhão, onde o ministro Flávio Dino, né, hoje ministro do Supremo, já foi governador aí, então conhece muito bem aquela região, conhece muito bem como as coisas se dão, inclusive no Congresso, porque ele também já foi deputado federal e senador. Essa estratégia de sair, né, foi até uma estratégia no sentido de se defender. Até o próprio Lula falou sobre isso, né, Fran, para que o ministro saia do cargo, agora, né, ele reassume o mandato como deputado, mas que ele saísse desse cargo como ministro para trabalhar e para se concentrar na sua defesa. Qual então vai ser, né, essa defesa, o que a defesa de Juscelino diz e qual que foi essa linha, porque
essa investigação já veio à tona há um tempo, né? Foi no ano passado, se eu não me engano, sobre essa investigação da PF. O indiciamento foi feito ano passado, em junho. Então já faz um tempo. Pois é, e aí já houve, assim, essa suspeita, essa investigação ali acontecendo, e agora se agrava a situação com realmente uma denúncia, né, da PGR. Qual que é essa linha e o que a defesa tem falado sobre isso? Pois é, Dani, até lembrando que foi em janeiro de 2023, aí não fazia nenhum mês que Juscelino estava como ministro das comunicações, que veio tudo à tona por meio de uma reportagem do estado de São Paulo. Depois disso, essas investigações continuaram, outros casos envolvendo Juscelino também vieram à tona, mesmo assim o presidente manteve ele, né, e culminou nesse indiciamento em junho do ano passado, até essa denúncia apresentada ontem pela PGR. Mas vamos lá, ontem durante todo o dia foram diversas reuniões do União Brasil com membros do governo federal, a Gleisi Hoffmann, né, que é a ministra de Relações Institucionais, ou seja, responsável por articulação entre governo e Congresso, o União Brasil, os ministros do governo Lula, a bancada do União Brasil, diversos outros nomes saíram em defesa de Juscelino Filho, e todo mundo falando sobre isso, né, dele ter esse tempo de se defender, de mostrar que as coisas não foram bem assim, falando da defesa dele. Reafirma, obviamente, a inocência dele e fala que também minimiza, né, que uma denúncia não quer dizer que é culpa. Então, isso vai ser tratado lá na frente. E também fizeram muita questão de reforçar que tudo isso aconteceu, os fatos que estão sendo investigados remontam antes de Juscelino chegar ao governo do Lula. Perdão. E aí, o que aconteceu? Até chegar nessa demissão, nessa carta de fato, o presidente Lula ligou ao menos 2 vezes para Juscelino ontem, segundo a Secretaria de Imprensa da Presidência da República, pediu para ele se afastar. Juscelino divulgou uma carta aberta por volta das 19h15 ali de ontem, anunciando esse afastamento. Hoje a exoneração já foi publicada no Diário Oficial da União. E o que ele escreveu? Ele escreveu que tomou uma das decisões mais difíceis da trajetória política dele, disse que teve esse apoio incondicional do presidente, nas palavras dele, um líder que ele admira profundamente, que sempre garantiu liberdade e respaldo para trabalhar com autonomia e coragem, e que a decisão de sair agora também é um gesto de respeito ao governo e ao povo, que ele precisa se dedicar à defesa com serenidade e firmeza. Ele também diz que as acusações são infundadas e que confia plenamente no Supremo Tribunal Federal e que vai mostrar isso, e disse, obviamente, que retoma o mandato de deputado federal, nas palavras dele, com cabeça erguida e o sentimento de dever cumprido à frente do Ministério das Comunicações. Desculpa, pode falar. Só uma pergunta. Essa não é a primeira demissão traumática do governo Lula, né? Nós estamos vindo de 2 grandes demissões traumáticas, a do ministro da Igualdade Racial e, posteriormente, a demissão da ministra da Saúde, que foi traumática até por conta da condução como foi feita pelo governo, né? Qual que é o impacto que a gente pode esperar disso agora para a governabilidade e para a relação com o Congresso? Pois é, na prática, Fred, o que dizem ali nos bastidores é que não vai mudar muito, mas é preciso a gente fazer esse contexto justamente que essa é a 10ª troca que acontece no governo Lula. Como você citou, essas 2 foram as mais emblemáticas, né, do Silvio Almeida, por uma acusação, uma denúncia de assédio, né, contra a também ministra Aniele Franco. Da Anísia foi muito essa condução que o presidente Lula deu todo esse trâmite. Só que esse caso do Juscelino, como a gente falou aqui, não era surpresa para ninguém, né? Ele já entra ali no mandato justamente já enrolado com essas questões aí de emendas, né? E a avaliação é de que o presidente Lula, querendo ou não, ele demorou e muito para fazer qualquer tipo de ação relacionada a isso. Vamos lembrar também que o presidente Lula sempre tocou muito no ponto de presunção de inocência, de tudo isso, que é uma questão cara a ele pelo histórico dele, mas que, querendo ou não, de certa forma, quis ignorar, porque só que ele já havia prometido a Juscelino que, se Juscelino fosse denunciado, ele seria afastado do cargo. Então ele já tinha
essa questão de cavalheiros ali, né? Esse acordo de cavalheiros. Mas só para lembrar que antes disso do Estado de São Paulo mostrar lá em janeiro de 2023, desde então, Juscelino também foi acusado de ocultar patrimônio da Justiça Eleitoral, de contratar no gabinete o gerente do Aras dele, de usar também avião da FAB, embolsar diárias para assistir leilões de cavalo. Isso, inclusive, foi lembrado hoje pelo colunista do Globo, o Bernardo Melo Franco. Então, ou seja, é um cara que ele sempre ficou ali enfrentando polêmica e tudo, e o presidente Lula esticou essa corda até o máximo, né? Então, assim, por mais que hoje os governistas dizem que o presidente agiu rápido, não foi bem assim. O que não atrapalha muito a governabilidade do Lula é porque se abre um ministério ali, abre essa possibilidade de fazer uma reforma ministerial agora. Então, de governabilidade, bem pouco. E acredito que para a opinião pública também isso não deve fazer tanto alarde como foi o caso do Silvio Almeida, por exemplo. A gente tem esse cálculo político, né, como você bem disse, Fran, sobre essa posição do presidente Lula a respeito dessa presunção de inocência, de se respeitar, de valorizar o processo, né, o devido processo legal nesse tipo de investigação, tendo como exemplo o próprio caso. Ele falou isso, inclusive, né, na primeira vez que ele falou sobre isso, lá em 2024, ele falou sobre que ele teve esse direito de se defender negado, e então que ele ia fazer o que é certo, o que ele considera certo com o ministro Juscelino, o ex-ministro Juscelino, no sentido dessas denúncias. Mas, como você disse, né, foi um estica-corda aí, porque não foi uma primeira polêmica envolvendo o Juscelino Filho, e também a questão dessa relação com a União Brasil, que é um partido muito importante para o governo hoje, dentro do Congresso Nacional, né? E é um partido que é o partido do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, né? O União Brasil, além do Ministério das Comunicações, tinha outras duas pastas. Tem, né? A do Turismo, com Celso Sabino, e do Desenvolvimento Regional, que por mais esteja com o nome do PDT, que é o Valdez Góes, foi um nome indicado pelo União Brasil mesmo. Só que o União Brasil agiu rápido. Ali, depois da PGR denunciar, já fizeram uma reunião de bancada que culminou aí já no Davi Alcolumbre ligando para o presidente Lula, indicando o deputado federal Pedro Lucas Fernandes, também do Maranhão, para esse cargo de Juscelino Filho. E aí, é interessante a gente só trazer um ponto também, que o Pedro Lucas Fernandes, que hoje é líder aí do União Brasil na Câmara dos Deputados, ele é um velho conhecido de Flávio Dino. Flávio Dino, que é o relator desse caso do Juscelino no STF, né? O deputado, ele já foi, eu vou pegar direitinho aqui, mas a época que o Flávio Dino era governador do Maranhão pelo PCdoB, ele integrou o secretariado de Flávio Dino, presidindo a Agência Executiva Metropolitana do Maranhão. Então, teve uma troca também ali, colocando um cara que não é só aliado a Flávio Dino, foi um aliado de Flávio Dino, mas também tem relações muito próximas com o José Sarney. E fazendo um outro parênteses, que briga com a família de Flávio Dino lá no Maranhão. Então, assim, mas o União Brasil agiu de forma rápida ao indicar esse nome. Esses pormenores estão sendo feitos, deve ser realmente confirmado, porque o presidente Lula está em Honduras, participando da CELAC. Então, ele volta ao Brasil na quinta-feira e acredita-se que é nisso daí que vai sair essa confirmação pelo nome do deputado federal, porque ele é indicação do partido. Agora, isso também abre um leque para que outras negociações dessa tão falada reforma ministerial que a gente fala tanto aqui, mas que atingiu só o PT até agora e não atingiu outros partidos, entre também em discussão o PSD quer mais espaço, União Brasil quer se firmar e o presidente Lula tem que fazer arranjos com outros partidos pensando também em 2026. Perfeito. A gente continua, então, acompanhando, né, o que vai ser do pronunciamento também do presidente Lula, de outros membros do governo e também do União Brasil, que não deixou a cadeira esfriar, né, Fran? A cadeira estava quente ainda, já Brasília colocaram... não funciona assim. Dani, ainda tem mais uma coisa. Continua na mão do Nordeste, que é um ponto essencial para o governo Lula e que ele estava preocupado com essas últimas pesquisas, está perdendo espaço lá. Exatamente, é um ótimo ponto trazido aqui pelo Fred, né, essa preocupação
atuação não só partidária, como regional também, né? Então, Exato. vamos ver só como é que vai ser essa relação do deputado Pedro Lucas com a família Sarney, né? Vamos ver como é que se isso vai influenciar de alguma forma, enfim. E também uma outra coisa a ser analisada nos próximos dias é o retorno de Juscelino Filho à Câmara dos Deputados. Como é que vai ser isso daí, já que o União Brasil não é um partido totalmente fiel, né, ao governo, é um partido bem rachado ali nas suas votações e tudo mais. Então vamos ver como fica esse cenário agora. Desculpa, Damé, tem até um candidato a presidente no próprio União Brasil, né? Como Ronaldo Caiado, governador de Goiás. No próprio União Brasil, não tem uma união, né? Exato. Desculpa não tem pelo trocadilho, mas o nome estava de fato aí. União onde? Só no nome, pois é.